Oi, gente, hoje eu vou comentar o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, a Ascensão da Política Antidemocrática no Ocidente. É um livro de Wendy Brown, que é uma teórica política norte-americana. Ela atua na Universidade de Berkeley, uma das protagonistas do debate em teoria política sobre neoliberalismo no tempo atual e que vem se tornando cada vez mais conhecida no Brasil. Esse livro foi publicado no final de 2019, então vocês não vão ter muita dificuldade não em ter acesso. Wendy Brown é uma leitora de Foucault, uma leitora crítica de Foucault. Ela reconstrói ideias Foucaultianas, mas de uma maneira um pouco mais nuançada. Talvez uma das principais provocações de Wendy Brown para o pensamento Foucaultiano é que talvez Foucault tenha negligenciado o papel da cor branca da pele e o papel do sexismo nas formações neoliberais. Nessas agora, principalmente, que estão diante de nós, nessa versão do neoliberalismo que acontece nos Estados Unidos e também no Brasil, e que em trabalhos anteriores a Wendy Brown já vinha chamando de neoliberalismo Frankenstein. Quer dizer, esse novo modelo de neoliberalismo, ele associa autoritarismo, o autoritarismo de Bolsonaro, mas também de Pinochet, a noção de livre mercado, que está, por exemplo, em Paulo Guedes, e valores tradicionais, a ala evangélica do governo Bolsonaro, e também a supremacia branca, muito claramente, assim, que está por trás do governo Trump. Então, como é que esses elementos sexistas e referentes à supremacia branca, como é que eles se misturam com essa visão dos economistas, de empreendedorismo? Como é que essa constelação surge? Essa pergunta que Wendy Brown vem fazendo há algum tempo. Bom, em primeiro lugar, para cuidar dessa questão, a gente precisa entender melhor o que Foucault quer dizer quando ele usa a palavra neoliberalismo, né? Precisa escapar, então, do senso comum, que compreende o neoliberalismo como associa neoliberalismo somente à noção de Estado mínimo, absenteísmo estatal, liberdade de mercado. Foucault vai dizer que existem questões mais sutis e que podem ser detectadas na tradição liberal, questões essas que atuavam nas costas, que não faziam parte da intenção dos pensadores neoliberais, mas por eles não terem cuidado bem dessas questões, elas se apresentam hoje. Então, o que acontece? A história do neoliberalismo é uma história de autores que estavam comprometidos com a noção de liberdade individual e percebiam no Estado o índice de um autoritarismo. O problema é que, ao tentar escapar do autoritarismo que eles percebiam no Estado, eles não conseguiram ver que outras formas de autoritarismo poderiam prosperar na ausência do Estado. Você retira o Estado, por exemplo, e o autoritarismo e a demanda por alta performance do mercado começa a tomar conta da vida das pessoas. Será que um indivíduo que tem que trabalhar 16 horas por dia fazendo Uber precarizado seria de fato livre? Né? Esse tipo de pergunta que já está no pensamento Foucaultiano. E aí Foucault vai insistir que você tem os primeiros liberais, o clássico de Adam Smith, depois você tem os ordoliberais de Freiburg, e aí já tem Friedrich Hayek como figura central, e em seguida os neoliberais de Chicago, a lá Milton Friedman, e também ideias de Hayek também fez parte desse grupo de autores de Chicago. Então, os liberais de Chicago, a partir de ideias dele, você tem, por exemplo, uma figura como Gary Becker, que vai construir o conceito de capital humano. Quer dizer, é preciso investir no trabalhador, que vai ser lido como empresa, como capital, para que o neoliberalismo possa funcionar melhor. Se Adam Smith dizia, basta que a gente siga a nossa vocação para buscar nosso próprio interesse, isso vai produzir mais benefícios, mais riqueza, mais benefício para todos, os novos liberais de Freiburg e Chicago vão dizer a competição e o modelo de indivíduo, empresa, indivíduo altamente competidor, isso precisa ser construído. Foucault vai pegar essa deixa e vai dizer,
Estão aí as novas técnicas de governo do indivíduo, de gestão de si para produzir cada vez mais produtividade. Isso é liberdade? Esse é o grande truque, né? Esse tipo de escravidão do empresário de si é percebido pelos liberais como liberdade, somente porque o Estado não está lá. Esses outros tipos de governo é o que realmente interessa a Foucault. Então Foucault vai definir neoliberalismo a partir dessa ideia de que o modelo de empresa ele sai do campo econômico e ele passa a se expandir para todos os campos da vida social. E aí você substitui a ideia de Estado por um Estado que deve atuar como empresa e que atua de maneira a competir com outros Estados. Não é isso que Trump diz quando diz, por exemplo, que esses procedimentos democráticos eles são demorados para um presidente CEO que precisa agir de maneira rápida? Ele está atacando aí a democracia. Não está dizendo, não é preciso aperfeiçoar os procedimentos democráticos. A gente precisa atropelar eles. Um presidente CEO tem que atropelar os procedimentos democráticos. Não é isso que Trump nos diz, por exemplo, no que se refere às questões referentes à vacina do coronavírus. É preciso ser ágil, esperto e competir com os outros estados e não pensar em umas respostas coletivas. É esse modelo de empresa altamente competitiva que está em jogo o tempo inteiro e que ele substitui aquela alternativa de um Estado que pode agir de outras maneiras, que pode se preocupar, por exemplo, com direitos humanos, com o bem comum e coisas do tipo, que parecem bobas à luz da visão de mundo, do tipo de racionalidade do Estado empresa que está aí presente. Veja, você tem um modelo de Estado-empresa e de indivíduo-empresa. Pessoas que estão precarizadas, que estão uberizadas, como se costuma dizer, elas compram essa ideia na medida em que não chegam nem mesmo a abrir suficiente espaço para saídas coletivas. Wendy Brown vai dizer, ótimo, Foucault, você apresentou muitas questões importantes para pensar o tempo atual, mas talvez a sua teoria não nos ajude suficientemente a entender por que o governo Trump está associado a grupos que defendem a supremacia branca. Isso também não nos ajuda suficientemente a entender por que Bolsonaro não só elegeu Paulo Guedes, ele escolheu a Damares para o Ministério dos Direitos Humanos e a gente tem o atual ministro da Saúde que também está associado a essa ala evangélica. Como associar todos esses elementos? No caso brasileiro, eu preciso também lembrar as recentes manifestações antidemocráticas. Então, é essa pergunta que tem organizado as pesquisas de Wendy Brown nos últimos tempos. E ela vai dizer que existe uma constelação específica que está em jogo nessa nova versão do neoliberalismo, nesse neoliberalismo Frankenstein. E nesse livro, Ruínas do Neoliberalismo, ela vai se preocupar especificamente com essa relação entre propriedade, empreendedorismo e valores tradicionais, valores evangélicos ou cristãos, valores de uma família tradicional. Será que isso é realmente uma novidade, uma idiosincrasia brasileira, ter Paulo Guedes no Ministério da Economia e a Damares no Ministério dos Direitos Humanos? Wendy Brown vai olhar para a história do pensamento liberal de uma maneira um pouco parecida com Foucault, que tenta fazer uma genealogia do neoliberalismo, e vai encontrar essa ligação justamente em Hayek. Hayek já dizia, existe uma esfera do indivíduo que ele vai chamar de esfera protegida. Eu preciso proteger a minha propriedade, mas não só a minha propriedade, eu preciso proteger a minha família. E para que o indivíduo funcione bem como competidor, como empresa, ele tem que atuar, ele tem que investir na empresa, porque no final das contas ele quer proteger ele mesmo e a sua família. Então tem até um trecho aqui de Hayek, que o Wendy Brown cita, que vale a pena realmente mencionar. Hayek diz, olha, nós precisamos retornar para um mundo no qual não apenas razão, mas razão e moral, como parceiros iguais, devem governar nossas vidas. No mundo em que a verdade da moral
de uma moral tradicional simples, essa do oeste cristão. Hayek fala sobre o oeste cristão, o ocidente cristão, perdão, estou traduzindo diretamente do inglês. Então veja, essa conexão Paulo Guedes e ala evangélica já estava ao menos ali em potência, quando a gente olha para esses textos clássicos da tradição neoliberal. Então não podemos imaginar que é uma surpresa isso. Veja, o que o Andy Brown está dizendo é que Hayek queria Bolsonaro ou Hayek queria Trump. Isso seria o pesadelo de Hayek. Mas talvez os pontos cegos de Hayek, o fato de que ele não percebeu que o autoritarismo não está somente no Estado, ele está na vida social, e a retirada do Estado pode ampliar outras formas de autoritarismo que ele não considerou à época. Esse tipo de cegueira de Hayek talvez tenha convertido o sonho de um liberal como Hayek em um pesadelo. É esse o grande argumento dela. E o livro fica ainda mais interessante quando o Andy Brown vai cuidar do direito. Ela se refere especificamente a uma decisão recente, salvo engano, em 2017, da Suprema Corte norte-americana, que diz que não é discriminação, que não seria discriminação o seguinte caso, o caso em que um confeiteiro norte-americano ele se recusa a vender um bolo de casamento para um casal gay. Veja que isso é uma questão muito delicada na história dos Estados Unidos, porque uma série de leis foram criadas nos Estados Unidos justamente para transformar uma situação passada em que, por exemplo, havia restaurantes que só vendiam seus produtos para brancos. E uma série de outras empresas, na década de 50, eram empresas que prestavam serviços ou vendiam produtos para whites only, brancos somente. Então, peraí, como é que a Suprema Corte norte-americana pode permitir que um confeiteiro não venda um bolo de casamento para um casal gay sem retornar àquele tipo, ao menos aparentemente, retornar àquele tipo de discriminação da década de 50 nos Estados Unidos? Brown mostra no seu livro que isso só é possível por meio dessa constelação. O que a Suprema Corte vai dizer é que aquele bolo de casamento, na verdade, não era somente um produto. Ele era um produto, mas ele também era uma expressão artística do confeiteiro. O Andy Brown vai falar em bolos de casamento falantes, porque tem a ver com free speech norte-americano. Bolos de casamento expressivos. Não só uma expressão artística, mas uma expressão artística de um confeiteiro cristão. Então, toda essa articulação é feita para dizer, então, em razão da liberdade de expressão, dos dotes artísticos e da liberdade de religião, faz todo sentido que aquele confeiteiro não venda seu bolo para um casal gay. Só que esse é um argumento que a gente vê que é cheio de buracos. Por exemplo, se se trata da liberdade de expressão de um só, por que não pedir que outro funcionário faça esse bolo de casamento? Primeiro buraco na argumentação. Mas aí é preciso fazer um outro estratagema, uma outra estratégia bem esquisita, argumentativa, que é dizer, não era só a liberdade artística daquele confeiteiro. A empresa tem a propriedade, ao mesmo tempo ela é dona de algum tipo de liberdade artística e ela também ela pode ser associada a certos valores que têm a ver com o cristianismo e, portanto, faz sentido que não só o dono, mas também nenhum dos funcionários da empresa faça um bolo de casamento para esse casal gay. E olha, já teve citação desse caso aqui no Brasil. Veja que talvez a gente tenha diante de nós no futuro um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Então, pessoal, vale muito a pena dar uma olhada nesse livro, questões muito atuais e para juristas, para quem trabalha com teoria social, teoria política, acho que é uma leitura que vai ser, assim, crucial. Um beijão para todos e para todas.